E aí, pessoal, hoje eu queria falar sobre arranjos com 3 e 0. Arranjos com correntes de sequência zero. É importante vocês saberem isso aí para vocês poderem trabalhar aí com essas correntes e setarem e ajustarem seus relés de proteção. Então, pegando aí a I3E Standard 142, o Green Book, certo? Tem um exemplo aqui com um gerador. Só para nós entendermos, então, um gerador isolado, um gerador solidamente aterrado e um gerador aí aterrado por resistência. Então, são esquemas diferentes aí de aterramento. A sua sequência zero, então, está aqui do lado. Então, aqui representa a reatância aí de sequência zero do gerador. Então, elas têm um ponto de abertura aqui ao terra. Já o solidamente aterrado está ligado ao terra. E aterrado por uma resistência, você tem a reatância do gerador em série com a resistência de neutro. Por que eu tenho 3 RN aqui? Na prática, o teu 3 e 0 sobe aqui pelo teu aterramento e passa para a tua resistência. Então, a tua queda de tensão aqui é um 3 e 0 vezes um RN. Porém, nos diagramas de sequência zero, a gente não trabalha com 3 e 0, a gente trabalha com I0. Trabalhando com I0, eu compenso essa queda multiplicando o RN por 3. Então, tem um I0 passando por um 3RN e pela reatância aí, sequência zero do gerador. Introdução. É fundamental conhecer as correntes sequência 0, 3 e 0 que circulam em seu sistema elétrico de potência, a fim de embasamento para a definição dos ajustes da proteção de neutro de terra, além, é claro, de dimensionamento elétrico. As correntes de sequência zero existem cada vez que há um contato ao terra, ou melhor, um duplo contato ao terra. O primeiro contato ao terra dá uma referência ao seu sistema, porém o segundo contato ao terra permite a circulação de corrente de terra. Nos slides a seguir, algumas figuras retiradas do Green Book exemplificam o caso de transformador. Observação: harmônicas de sequência zero, ordem 3, por exemplo, circulam pelo terra também. Então aqui eu peguei aqui uns diagramas falando sobre o transformador, certo? Dependendo do seu tipo de ligação. Então tendo uma ligação estrela-aterrado e estrela-aterrado, primário e secundário, certo? Se eu tiver uma falta fase terra aí circulando, notem que haverá 3 e 0 circulando pelos aterramentos. E notem também que eles acabam circulando em sentido oposto. Aqui o 3 e 0. Minha impedância sequência zero é essa aqui do lado. Num sistema delta estrela, a sequência zero fica então comprimida dentro do delta, circulando dentro do delta. No lado estrela aterrado circula então para o terra. Então você tem o que? Uma abertura aqui da tua sequência zero que tem aqui se esse lado é o primário, então aqui o lado primário, tudo que tem para trás aqui, a montante do transformador é ignorado. E a tua sequência zero, então, vai ser a partir aqui do lado secundário aí do teu transformador. Pegando um exemplo, então, para exemplificar o que eu falei para vocês. Um transformador delta estrela. Se o meu transformador estiver aterrado aqui, solidamente aterrado, e não houvesse terra aqui, estiver em operação normal, você não tem circulação pelo aterramento, certo? Mas se você tiver um terra aqui, por exemplo, essa fase A tocou ao terra, uma falta fase A terra, então eu passo a ter dois aterramentos no meu sistema. Com esses dois aterramentos, eu consigo fechar um circuito. Então, eu tenho aqui minha corrente circulando, meu 3 e 0 circulando. No caso aqui eu vou ter um PU circulando aqui no lado secundário e no meu lado primário eu vou ter 0,57 PU na fase A e na fase C. Como é um sistema delta, eu não tenho sequência zero. Tenho 33% de sequência negativa, 33% aí de sequência positiva. Então, há uma circulação aqui da fase A para o B, uma corrente aqui bifásica, enquanto de 0,57 PU, enquanto tenho aqui uma corrente fase terra de 1 PU aí no lado secundário. Tudo isso aí vocês têm que levar em consideração aí nos teus estudos de proteção, certo? Olhando aqui, então, um sistema aqui já com dois transformadores. Digamos que há uma falta aqui, a terra, aqui no final,
no transformador que vai para a carga, eu tenho 3 e 0 circulando, indo para por terra da falta e retornando aqui pelo aterramento do transformador, indo e 0 para cada fase e um 3 e 0 descendo para a falta. Veja que nesse outro lado da alta aqui, se eu tiver 2 pontos de aterramento, certo? Como eu tenho aqui, eu consigo também circular uma corrente de fase terra, no sentido oposto aqui, né, ao lado do transformador que tem a corrente fase terra. E aqui o meu delta fica circulando aqui no rolamento delta. Por isso que ele também é um filtro de sequência 0. Um exemplo com motor, tá? A maioria dos motores não são aterrados, são isolados. Porém, eu peguei aqui um aterrado, né? Um estrela aterrado, justamente para nós ver a questão do 3 e 0, que é o foco dessa aula. Então, se eu tiver uma fuga aqui na fase A, terra, então a minha corrente de falta, ela desce aqui, escoa, e ela vai por 2 pontos. Agora tem 2 caminhos, são 3 pontos de aterramento. Então, ela se divide aqui para o lado do motor e para o lado aqui do transformador da fonte. Fonte do lado do transformador. Então, eu tenho um 3 e 0 do lado do transformador subindo, um 3 e 0 subindo do lado do motor, e esses e depois esses 3 e 0 se somam aí e voltam para a falta. Veja que essa corrente da falta é maior, né, o meu 3 e 0 da falta é maior que as minhas contribuições aqui, 3 e 0 do transformador e do motor, certo? Outro detalhe, como é que eu posso calcular esse 3 e 0 da falta? Eu posso somar o 3 e 0 que vem do lado do transformador, mais o 3 e 0 que vem do lado do motor, vou ter o meu 3 e 0 da falta. É assim que os relés enxergam. Se eu tiver um relé aqui protegendo o secundário do transformador, eu vou ver um 3 e 0. O que é 3 e 0? IA mais IB mais IC. Então, é esse 3 e 0 que eu tenho que ajustar aí a minha proteção. Você também pode chegar à corrente de falta somando a corrente da fase A, que vem do lado esquerdo e vem do lado direito aqui, certo? Uma lei dos nós. Então, esse A mais esse A tem a minha corrente de falta. Então, quando você gerar essas correntes de falta no teu software, cuide para que você, na hora de parametrizar o teu relé, não use IA, mas use 3 e 0. 3 e 0 aqui é diferente de IA. E aí, então, um diagrama aí mostrando que além de sequência positiva, sequência negativa, ele também, o motor contribui para a sequência 0. Aí eu tirei um artigo do SIGRE, o artigo 432, certo? Aí você vê aqui um sistema fonte-carga. Desse lado tem fonte, aconteceu um curto-circuito fase terra também. Então, você tem 3 pontos de aterramento aqui. Então, a minha corrente ela vai da falta, ela vai subir pelo aterramento transformador, desse lado esquerdo e do lado direito também. Veja que aqui é carga, porém, eu tenho um caminho de retorno aqui pelo esse transformador. Então, eu tenho 3 0 subindo aqui e aqui. Depois, eles vêm, se somam e voltam aqui pela falta. Observe que, como é uma carga, ele não contribui para a sequência positiva nem negativa, mas em 0 sim, porque ele cria esse circuito, possibilitando a passagem de corrente de sequência 0. Aqui, se tem fonte dos dois lados, agora no lugar da carga uma fonte, então além da meu 3 e 0, aqui eu consigo contribuir além de sequência 0, uma sequência positiva e negativa também pelas outras fases. E é isso que chegamos aqui. Contribuição sequência positiva, negativa e 0. Quem somos? Somos da Protection Estudos e Treinamentos Elétricos. Somos uma empresa criada aí em 2014. Fornecemos estudos de proteção, né? Usamos o software da SKM, o PTW, na versão 8. E eu quero falar para vocês o treinamento aí de proteção de sistemas elétricos. É um treinamento digital, você pode adquirir, você vai ter um acesso à plataforma, acesso ilimitado. Na plataforma você pode interagir comigo, tirando dúvidas, eu estou sempre respondendo lá, tá bom? Então esse é um treinamento aí digital que você pode acessar a plataforma de forma ilimitada. Se você quer aprender mais sobre proteção, eu sugiro aí você adquirir o treinamento. Pode ser parcelado em 12 vezes no cartão. Eu agradeço, muito obrigado, meu nome é Jonathan Costa Beber.